Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos à resolução da nossa terceira lista semanal postada no nosso grupo, tá? Cujo link de acesso está aqui na descrição desse vídeo, acerca do tópico razão e proporção, tá bom? Tópico extremamente importante para todas as provas que envolvam matemática, seja de concurso público, de vestibulares ou provas militares ou demais provas que você vá fazer. É tópico essencial, tá bom? Então, primeira questão diz assim para a gente: considerando os profissionais que trabalham em uma determinada repartição pública, a razão, gente, é a mesma coisa que divisão, tá bom? Então, razão é uma divisão. Entre o número de mulheres e o número de homens era de 1/3. Então, o que ele está dizendo é, naquele momento, se eu pegar o total de mulheres, que eu vou chamar de M, e dividir pelo total de homens, que eu vou chamar de H, você pode chamar de XY, não há problema, dá 1/3, tá bom? Essa é a primeira situação. Após determinado processo seletivo, com o ingresso de 16 mulheres. Então, se antes eram M mulheres, aumenta 16. Isso vai para M mais 16, beleza? A razão mudou para 2/3. Então, agora, quando eu pegar o total de mulheres, que é M mais 16, por exemplo, se tivesse 4 mulheres, com a entrada de 16, vai para 20 mulheres. É a soma. Então, agora, quando eu pegar o total de mulheres e dividir por homem, que é H, ele vai falar que o homem não se alterou, essa razão dá 2/3. Considerando que o número de homens se manteve constante, ou seja, é o mesmo, qual é o número de homens que trabalham nessa repartição? Estamos diante, gente, de um sistema de equação. Muito simples de resolver. Ó. Faz meu pelos extremos. No primeiro eu vou ficar com H que multiplica 1 dá H igual a 3M. Então, onde tiver o H, eu posso substituir por 3M. Então, eu venho aqui, ó, e nesse lugar do H, na outra equação, eu sempre isolo em uma equação para jogar na outra. Nesse lugar aqui, eu colocarei 3M. Beleza? Então, vai ficar M mais 16 sobre 3M igual a 2/3. Como é que resolve isso aqui, professor? Meio pelos extremos. Então, vai ficar 2 que multiplica o 3M igual a 3 que multiplica o M mais 16. Se você escrever assim, está errado, tá? Porque o 3 só estará multiplicando o M. Você precisa colocar entre parênteses. Então, vou ficar com 6M, que é o 2 vezes 3, igual, aqui eu faço distributiva, chuveirinho, tá? 3M e o 3 vezes o 16 dá 48. Joga esse 3M para cá, inverte a operação, ele vai ficar negativo. Então, fico com 6M menos 3M igual a 48. Isso dá 3M igual a 48. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 48 por 3, o número total de mulheres é 16. Já responde a questão, letra A? Claro que não, gente. Tem que tomar cuidado. Eu não quero o total de mulheres, eu quero o total de homens. Então, qual será o total de homens? Só substituir aqui, ó, 3 que multiplica o número de mulheres. 3 que multiplica 16. Isso dá 48. Então, há 48 homens naquela repartição. Gabarito, letra, e eu marquei letra A. Apagar aqui. Gabarito, letra E, na primeira questão da nossa ficha 03. Tranquilo, gente? Show de bola? Eu acho que essa parte aqui, minha imagem não está por cima, né? Acho que eu estou aparecendo nesse quadradinho verde aqui, tá? Se tiver por cima a minha imagem, aqui eu tenho 3M mais 48 e o 3 passa dividindo, tá bom? Próxima questão na tela diz assim: Débora fez uma maquete em um condomínio na escala de 1 para 150. Lembre-se que escala é calculado pegando a dimensão no desenho e dividindo pela dimensão real, tamanho real. Porém, essas duas unidades precisam estar padronizadas, ou seja, o desenho e o real têm que estar na mesma unidade. Beleza? Então, se o desenho está em metro, o real está em metro. Tranquilo? Então, como a escala é de 1 para 150, quer dizer que a cada unidade no desenho equivale a 150 no real. Aí ele fala, no condomínio há uma praça quadrada com 900 metros quadrados de área. Então, você tem um quadrado
com área 900 metros quadrados. Bom, características fundamentais do quadrado. Os 4 ângulos são retos, ou seja, de 90 graus, e os 4 lados são iguais. Então, x, x, x e x. E como calcula a área de um quadrado? Multiplica o lado vezes o lado, o x vezes x. Só que como aqui o expoente é 1, ó, você vai somar. Multiplicação de mesma base, deixa a base e somam-se os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, a área de um quadrado é pegar o lado e elevar ao quadrado. Mas espera lá. Então, quer dizer que x ao quadrado, que é a área, é igual a 900, né? Porque eu não já sei qual é a área. Que número ao quadrado dá igual a 900? Qual é a raiz quadrada do 900? Dá 30. Então, o lado do quadrado dá 30. No condomínio, tá? E ele quer saber na maquete. Qual é o lado do quadrado? Vamos lá. Maquete é o desenho, né? Então, como é que calcula escala? Desenho sobre o real. Só que ele quer em centímetros, né? Então, vamos lá. A escala é de 1 para 150. É 1 sobre 150. O desenho, eu não sei, vou chamar de D. E o real são 30 metros. Porém, eu preciso colocar esse 30 metros para centímetro, porque o gabarito é em centímetro. Lembre comigo a tabelinha de conversão de unidades de comprimento? No centro está metro, para baixo eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. Para cima eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Nesse sentido, você multiplica por 10. Nesse sentido, você divide por 10. Como você tem 30 metros, você vai ter que andar 1, 2 casas. Multiplica uma vez, fica 300. Multiplica a outra, fica 3.000. Então, significa dizer que o 30 metros é a mesma coisa de 3.000 centímetros, que é o que eu utilizarei aqui, ó. Tranquilo? Meu pelos extremos vai ficar 150D igual a 3.000. Agora é só passar o 150 dividindo, né? Não está multiplicando? 3.000 dividido por 150. Ó, se fosse 300 dividido por 150, daria 2. Só que tem um zero ali, né? Então, 20 centímetros é o lado do quadrado na maquete. E, portanto, o gabarito, letra D, na questão de número 2. Professor, tem outra forma que eu possa fazer? Tem. Você pode usar aqui a razão entre as áreas é a escala ao quadrado. Aí também sai a solução, tá bom? Mas eu acredito que essa aqui é a mais viável. Próxima questão diz assim. Aqui, gente, tem um pequeno erro de digitação, tá? Era para ser 0,83 e a barrinha em cima do 3 para indicar o período da dízima periódica. Ou seja, isso aqui é 0,833 e assim vai, tá bom? Ele fala a razão, aí tu já sabe, razão e divisão. Entre homens e mulheres, ou seja, quando eu pegar o total de homens, H, e dividir pelo total de mulheres, M, nessa ordem, em uma turma com 143 alunos, equivale a dízima 0,8333 e assim vai. Só que ele já fala que o total de pessoas é 143. Então eu já consigo montar outra equação, que H, número de homens, mais M, número de mulheres, é igual a 143. Então o meu problema é só sumir com aquela dívida ali, tá? Com aquela dízima ali. E ele quer saber, o número de mulheres supera o número de homens em quanto? Então, vou ter que encontrar o total de homens e o total de mulheres. Mas primeiro vamos mexer com essa dízima, tá? Vamos achar a fração geratriz dessa dízima periódica. Uma observação importante. Toda dízima periódica possui uma fração geratriz entre números inteiros. Por consequência, toda dízima periódica é um número racional, tá bom? Beleza. Aí você pode pegar o 0,83333 e fazer pelo método decorado para achar a dízima, mas eu não vou fazer aqui, tá? Bom, você quer achar a dízima desse cara, tu não sabe. Chama de x. X é a dízima. Aí qual vai ser a ideia aqui para que você não erre nunca mais dízima periódica? Você vai achar duas equações em que a parte após a vírgula estejam iguais. E é só seguir essas duas etapas que eu vou te falar. Primeira etapa. Tem algum número após a vírgula que não está no período? Tem, professor. Quem? O 8. Como é que faz para passar ele para depois do período? Multiplica por 10. Só que como é uma equação, tem que multiplicar dos dois lados. Então aqui vai ficar 10x e avança uma casa, né? Vai ficar 8, 3, 3, 3 e assim vai.
As duas partes depois da vírgula já estão iguais? Não, aqui tem um 8,333 e aqui tem um 333. Agora você passa o período. O período não é 3, então multiplica por 10. Então vai ficar 100x e aqui vai ficar 83,333 e assim vai. As duas partes após a vírgula já estão iguais? Já, ó. Aqui só tem 3 e aqui só tem 3. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar a equação de cima, deixa eu pegar a canetinha, você vai pegar a equação de cima e subtrair da de baixo. Deixa eu só escrever aqui para não ficar apertado. 10x igual a 8,333 e a de cima é 100x igual a 83,333 e assim vai. Subtrai. Então vai ficar 100x menos 10x, 90x, 83 menos 8, e a parte depois da vírgula não tem que se preocupar que é igual. Então vai ficar 83 menos o 8, 75 sobre 90. Vou simplificar por 15, tá? Vai ficar 5 sobre 6. Converti. Se você dividir 5 por 6, dá exatamente 0,8333 e assim por diante. Eu vou fazer um vídeo especificamente só sobre dízima periódica para que você entenda melhor. Por hora, eu vou utilizar a teoria aqui, tá? Então quer dizer que o total de homens dividido pelo total de mulheres é a dízima, que agora eu já sei que é 5 sobre 6. Professor, sistema de novo, né? Pode ser. Mas eu vou resolver sem sistema. Como, professor? Olha, homem está para 5, né? E mulher está para 6. Quer dizer que homem representa 5 partes e mulheres representam 6 partes. Concorda comigo? O H não está de frente para o 5, então ele está para o 5. Beleza, professor. Se juntar homens e mulheres, eu tenho 5 partes mais 6 partes. Eu tenho 11 partes. Mas espera aí, homens e mulheres, eu sei que tem que dar 143. Então 11 partes é igual a 143. Como que acha uma parte? 143 dividido por 11. Isso dá 13. Cada parte equivale a 13. Logo, qual o total de homens? Homens são 5 partes. Então, 5 que multiplica o 13. Isso dá 65. Qual o total de mulheres? 6 partes. 6 que multiplica o 13. 78. Eu quero saber em quantas mulheres superam homens. Então, é só fazer a diferença. Isso dá 13. E, portanto, eu tenho 13 mulheres a mais que homens. Gabarito, letra E, na questão de número 3. Outro pode pensar assim, professor, como homem representa 5 partes e mulheres representam 6 partes, a diferença é uma parte, né? Uma parte é 13, já teria respondido também. E se eu quiser fazer o sistema, professor, pode? Claro que pode. Isola uma letra e joga na outra equação. Dá para fazer também utilizando propriedade de proporção. Farei um vídeo para isso, tá bom? Próxima questão diz assim para a gente. Em um recente concurso para ingresso em empresa estatal, temos os seguintes dados relativos ao número total de candidatos. 52% faltaram. 52% é F. Beleza. 30% foram aprovados. Beleza. E 81 foram reprovados. Cuidado nesse 81, tá? Ele não está em porcentagem. E eu quero saber o número total de candidatos que se inscreveram no concurso. Pensa, se eu juntar a galera que está com o status de falta com aprovados, dá 82%. E eu sei que o total tem que dar 100%. Quando eu juntar a galera que faltou com a galera que está aprovada, com os reprovados, tem que dar 100%. Quando eu junto os dois primeiros grupos, já dá 82%. Falta quanto para 100? 18%. 18%, então, é a galera que foi reprovada. É o restante. Só que eu quero saber o total. Então, vou colocar aqui pessoas e aqui eu vou colocar porcentagem. Bom, 81 pessoas, que é a galera que foi reprovada, corresponde a 18% do todo. O total chama de X e o total equivale a 100%. E agora? Agora é só fazer meio pelos extremos. Então vai ficar 18 que multiplica o X e 100 que multiplica o 81 dá 8.100. Então vou pegar o 8.100 e dividir por 18. Tem dificuldade? Vamos dividir aqui. 8.100 por 18. Ó, 81 dividido por 18 dá 4.
4 vezes o 18 dá 72. Sobra 9, baixo o 0. 90 dividido por 18 dá 5, não sobra nada, baixo outro 0. Baixou 2 vezes, tem que dividir. Quanto que é 0 dividido por 18? Dá 0 e não sobra nada. Então, isso dá 450 pessoas. Esse é o total. Gabarito, portanto, letra A na questão de número 4. Questão de número 5, muito parecida com essa que a gente fez agora. Ó, a razão, aí já sabe, razão é divisão entre o número de servidores recém-contratados, eu vou chamar de RC, recém-contratado, dividido pelo número de servidores que já atuavam no órgão, então servidores que já atuavam, veteranos, vou colocar assim, é de 1 para 5. Então, quando eu pegar a galera recém-contratada e dividir pelos veteranos, dá 1/5. Se contando todos os servidores, ou seja, quando eu juntar os recém-contratados com os veteranos, tem que dar 168. A diferença entre o número de servidores que já atuavam, então o que eu quero? Eu quero que você me diga quanto é o número de veteranos menos o número de recém-contratados, tá bom? É igual a quanto? Bom, professor, esse problema parece muito o problema 3. É exatamente o problema 3. Perceba que recém-contratado está para 1. Então, quer dizer que recém-contratado é igual a uma parte. Beleza. E veterano está para 5. Então, são 5 partes. Quando eu juntar veterano e recém-contratado, eu tenho 6 partes. Aí uso o mesmo raciocínio. 6 partes é o todo. O todo, 168. Como que acho uma parte, então? É só pegar o 168 e dividir por 6. Isso dá para a gente quanto? 16 dividido por 6 dá 2, sobra 4, dá 28. 28 é uma parte. Agora eu descubro quem é cada uma. Deixa eu colocar aqui em branco. Ó, quem vai ser recém-contratado? Uma parte. Então, 1 vezes 28. 28. Quem vai ser veterano? 5 partes. Então, 5 vezes 28. 140. Eu quero a diferença. Logo, vou colocar aqui de verde, o que eu quero é 140 menos o 28. Isso dá para a gente 112. Portanto, a alternativa, letra A, na questão de número 5. Ou era só pensar, recém-contratado é uma parte, veterano são 5 partes. A diferença dá 4 partes. 4 vezes 28, exatamente 112. Show de bola, gente? Então chegamos ao final da resolução da nossa lista 3, razão e proporção, que a gente posta toda semana lá no nosso grupo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tem conteúdo toda semana, tá? Toda terça e toda quinta-feira, às 2h30 e às 3h30, para você, toda semana, gratuitamente. Tamo junto? Bons estudos, só solte sua mão na aprovação e não esquece, na descrição desse vídeo, além do link para que você acesse o nosso grupo oficial, tem também o link para que você faça o download dessa lista, se ainda você não fez. Tô indo embora, até o próximo vídeo, bons estudos, tchau, tchau!